Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Elisa Luxim. Eu sou Bianca Beck. E antes da Elisa dar continuidade na apresentação da nossa convidada especial da semana e na sessão de estudos que nós vamos estudar hoje, nós queríamos fazer um anúncio muito especial para vocês. Nós criamos um guia natalino com 7 dias de atividades, músicas, receitas e história das escrituras para vocês fazerem com a sua família, para que vocês tenham um Natal mais centrado em Jesus Cristo. E como vocês sabem, esse projeto nosso aqui do podcast, Elisa e eu começamos há quase um ano e sempre foi a ideia de ser um projeto voluntário, porém nós temos alguns custos com a produção de conteúdo, com os programinhas que a gente precisa manter, e a gente decidiu então fazer esse guia de Natal com um valor de R$ 10 para que a gente possa tentar cobrir pelo menos uma parte dos custos que a gente tem mensalmente com o podcast e para que a gente possa continuar entregando conteúdo de qualidade para vocês. Então, se vocês quiserem nos apoiar, nos ajudar e, de lambuja, ainda ter um Natal mais centrado em Jesus Cristo, entre no nosso Instagram. Amanhã nós vamos lançar esse guia de Natal, que tá bem especial. E, se eu não me engano, a gente vai fazer algum tipo de lançamento em que vocês vão poder acessar o primeiro dia que nós criamos do guia, para vocês terem uma ideia de como vai funcionar e como vai ser. Mas, já adiantando, quero que vocês saibam que vai ser muito legal, muito especial. A gente passou horas produzindo esse conteúdo especial para vocês. E a esperança é de que vocês gostem e que esse guia possa servir para que vocês tenham atividades significativas em família e se aproximem mais de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar capítulos de Moroni 7 ao 9 com uma convidada que é muito querida para mim. Ela se chama Jaqueline Clegg Cidade. Ela é amiga da minha mãe, digamos, mas também minha amiga, que eu cresci junto com a filha dela, inclusive. A filha dela já esteve conosco, a Camila Grabner, e eu queria apresentar para vocês a Jaqueline, que eu chamo querida tia Jaque. Mas Jaqueline Clegg Cidade, ela é natural do Rio Grande do Sul, mora em Florianópolis desde 1988, quando casou-se com Luiz Carlos Cidade. Eles são casados há 36 anos, têm 3 filhos, a Evelyn, o Guilherme e a Camila. E ela tem 6 lindos e adoráveis netos que são a sua paixão. Ela é formada em massoterapia e reflexoterapia. Ela já teve vários chamados na igreja, mas o maior deles foi ter cumprido já 3 missões com seu esposo. Nossa, 3. Uma em São Paulo, em Porto Alegre e em Curitiba. Em São Paulo foi no CTM, né? Uhum. E a sua maior paixão e alegria é estar com os netos. A maternidade sempre foi o seu maior foco na vida. Bem-vinda, tia Jaque. Obrigado. Eu estou muito feliz por participar desse podcast e eu gosto demais de vocês, gosto demais do podcast. Eu acho assim que foi uma iniciativa espetacular, uma ideia brilhante de vocês e em especial, né? Eu amo demais a família da Elisa, eu conheço, foi a primeira amiga que eu tive aqui, foi a Eliane, né? Quando eu me casei e vim morar em Florianópolis, a Eliane foi minha primeira amiga e eu vi vocês todos nascerem, tu, teus irmãos, e hoje ver vocês aí já criando suas famílias, seus filhos, nossa, é um prazer enorme. E até tinha comentado contigo, né, Elisa, que eu achei que essas entrevistas, podcasts, isso tudo era só para mães jovens, né? Eu tinha de falar. Então, eu me sinto muito honrada, né, de ser convidada para participar. Muito obrigada. De nada. Você ainda é uma mãe jovem também. Você é uma avó jovem agora. Agora ser mãe é maravilhoso, mas ser avó é algo assim que transcende, sabe? É muito bom ser avó. Que especial. Melhor ainda que ser mãe.
Não consigo acreditar, é difícil acreditar, mas já ouvi falar de várias avós esse mesmo testemunho. Então, É, só quando chegar a minha vez, acho que eu vou saber. dizem que vó é mãe com açúcar, né? O doce. Mas muito obrigada, Tia Jaque, por estar aqui com a gente. A gente hoje vai começar Moroni 7 ao 9. E eu queria saber, Bianca, se você tem um pensamento inicial, por onde que você gostaria de começar? Sim, já de cara, aqui no início do capítulo 7 me chama a atenção que inicia com um filho citando um pai. Aqui a gente já começa a pensar sobre a influência que nós temos nos nossos filhos, né? Moroni está escrevendo palavras que o pai dele, Mormon, havia ensinado ao povo. E teve algo ali no versículo 3 que me chamou muito a atenção. Mormon diz assim: Portanto, falarei a vós que sois a igreja, que sois os pacíficos seguidores de Cristo, e que haveis recebido esperança suficiente para entrardes no descanso do Senhor de agora em diante, até que descanseis com Ele no céu. E eu não sei, assim, imagino vocês, mães que nos ouvem, e eu como mãe, eu sei que a Elisa, a gente conversa sobre isso. A ideia de descansar no Senhor para uma mãe cansada, com um filho, com uma casa para cuidar, coisas para fazer, é muito linda. Mas a realidade de a mãe conseguir de fato descansar é bem diferente, né? E eu sei que um dia a gente vai descansar no céu, quando a gente chegar lá no Senhor, a gente ter cumprido com a nossa obra aqui na terra, com o nosso trabalho, né? Porém, eu achei interessante que ele mencionou ali no finalzinho do versículo que eles entrariam no descanso do Senhor de agora em diante, até que descanseis com ele no céu. E daí eu fiquei ponderando sobre o que é entrar no descanso do Senhor. De que forma eu, Bianca, como mãe, esposa, estudante, todas as outras tarefas que eu tenho na minha vida. Como que eu entro no descanso do Senhor? Como que eu encontro esse estado? Eu diria que é um estado de ser, esse estado de descanso, apesar de eu estar trabalhando, apesar de eu estar cuidando da minha filha, apesar de eu ter que fazer tarefa da faculdade. Como que eu entro no descanso do Senhor? Porque eu sei que esse povo aqui, eles também eles tinham seus afazeres, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que descanso é ficar deitada, colocar as pernas para cima e descansar. E o que me veio à mente, enquanto eu pensava sobre isso, é que eu não sei se vocês já tiveram, antes de eu explicar o que me veio à mente, na verdade, queria fazer um outro pensamento. Vocês já tiveram a sensação de você tá descansando, você tem aquele momento para deitar, descansar, porém, você não fez tudo o que você precisava fazer e tu não consegue descansar, a tua mente não para. Tu tá É, ali, tu tá ali deitada, mas tu tá ansiosa. Tu tá pensando, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. É difícil eu pegar no sono e é difícil de fato descansar. E eu sinto então que o descanso, ele vem quando a gente sente que cumpriu com o dever, que a gente fez o que precisava ser feito. E daí a gente sente paz. E daí eu entendi o que Mormon estava querendo dizer aqui. Por que que ele mencionou que os membros eram pacíficos seguidores de Cristo e que eles haviam entrado no descanso do Senhor? E daí no versículo 4 ele diz de novo: E agora, meus irmãos, julgo essas coisas a respeito de vós devido à vossa conduta pacífica. Ou seja, entrar no descanso do Senhor tem a ver com nós sentirmos paz. E nós sentimos paz quando nós somos seguidores de Cristo e a gente faz aquilo que ele nos pede. Nós, mães, nos sentimos paz quando a gente consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia. Sei lá, às vezes na minha vida aqui, a minha meta é, eu quero dobrar as minhas. Hoje, para eu ter um dia que eu considere um bom dia, eu preciso dobrar as roupas, eu preciso estudar as escrituras, eu preciso fazer o devocional com a minha filha.
ir na academia e sei lá mais o quê. E daí, se eu consigo fazer aquelas coisas que eu me propus, chega no final do dia, eu sinto paz. Eu realmente descanso. Eu deito pensando, ah, ufa, eu fiz o que eu precisava fazer, eu me sinto bem e agora eu vou descansar. E isso eu acho que se aplica ao evangelho também. Quando nós não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, quando a gente está se sentindo aquém, quando a gente está sentindo que não está dando conta, a gente não consegue sentir essa paz. E daí a gente não descansa no Senhor. Então, o que eu aprendi aqui foi: eu preciso encontrar o tempo na minha vida para poder fazer aquilo que o Senhor pede que eu faça. Porque eu vou poder daí sentir paz e daí eu vou estar descansando no Senhor, mesmo tendo uma vida atribulada, mesmo tendo 1 milhão de afazeres. O descanso que o Senhor nos dá não é um descanso físico, de ser ocioso, até porque a gente sabe que existe uma correlação entre ser ocioso e se afastar de Deus. Né? O povo que mais se aproxima de Deus é o povo industrioso, aquele povo que trabalha, né? Então, o Senhor não espera que a gente descanse dessa forma, seja ocioso, né? A gente vai ter sempre muita coisa para fazer, mas a gente pode sim descansar nele, sentir paz nele, quando nós fazemos o que precisa ser feito, porque a gente vai ter aquela paz interna, né, no nosso coração. Eu gostei muito disso que tu falou, Bianca, porque eu tinha até anotado também para começar esse versículo, né? No versículo 3. E aí eu fui procurar lá sobre descanso no guia de estudo de escritura e fala assim que o descanso, ou descansar, né? Que fala lá no guia de estudo, é desfrutar da paz e liberdade das preocupações e dos tumultos. O Senhor prometeu tal descanso aos fiéis seguidores durante esta vida e preparou-lhes um lugar de descanso na vida futura. Então, foi basicamente isso que você falou e que realmente me chamou muita atenção. E aí eu fiquei lembrando, fiquei pensando de quando eu tinha os meus filhos pequenos, né? Era muito difícil o dia, como é o de vocês hoje, sendo mãe de filhos pequenos. E eu lembro que às vezes eu ansiava por esse descanso, né? Ai, tomara que chegue o momento deles dormirem, né? Para eu poder descansar. Só que quando chegava o momento de eu deitar e descansar, a minha mente começava a se atribular. Ai, o que que eu vou fazer de comida amanhã? Eu preciso levar um dos três ao médico, precisa dar vacina em tal, né? Precisa preparar aquele trabalho da escola, precisa estudar as coisas da igreja, né? Da semana, para poder preparar eles para a primária. Então, isso vinha e eu acabava não descansando, né? Mas, em contrapartida, tem aquilo que o Senhor falou, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quantas vezes eu me ajoelhei e pedi esse descanso do Senhor, né? Essa paz em meio ao tumulto, em meio a tanta coisas para resolver, e eu senti realmente esse descanso no Senhor, essa paz, né? De ter tantas coisas para resolver, mas cada uma no seu devido lugar, porque Ele me mostrava através do Espírito, o que eu precisava fazer em cada momento, né? Me lembrou também, já que agora, enquanto estava falando, aquele hino da Mutual, não sei de qual ano que foi, mas se chama Paz em Cristo. Uhum. E eu abri ele aqui e que eu achei interessante, né? Porque muitas vezes a gente não vai encontrar a paz que a gente busca no nosso dia a dia, na nossa vida, até mesmo no nosso maternar, seja lá o que for, que é muito Uhum. difícil encontrar essa paz no mundo. Mas a gente encontra paz em Cristo, sempre. Gostei muito dessa escritura que tu mencionou. Eu queria só ler uma partezinha do hino que eu gosto muito. Diz assim: quando a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer? Em minha aflição, medo de errar, perto como um irmão, Cristo sempre está. Em seu amor vou confiar.
e toda dor vai aliviar. Na tempestade, forte ele me faz. Em plena escuridão, nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar por onde andou. Posso o bem fazer. Vou me levantar e estender a mão. Quero ser como ele é, mudar meu coração. E daí repete o refrão. Essa paz a gente pode encontrar em Cristo. É só nele que a gente encontra essa paz que acalma todas as coisas, né? É, diz que o coração do lar é a mãe, né? Então, se a esposa, se a mãe está bem, os filhos também ficam bem. Então, se os nossos filhos nos veem gritando, xingando, brigando, ralhando, eles vão fazer a mesma coisa. Agora, se eles nos veem, né, tranquila, calma, tendo controle da situação, eles também vão sentir paz, né? E eles vão conseguir, fazer com que essas coisas possam ser arrumadas, cada coisa no seu devido lugar. Eu lembro, eu já estou falando demais também, a Elisa nem falou ainda, Pode seguir, tô aprendendo um monte aqui. mas eu lembro quando, logo que eu casei, a vida toda eu me criei dentro de casa, né? Desde meus pais sempre viveram em casa, não apartamento, né? Então eu cresci brincando em quintal e tudo mais, e eu sonhava isso para os meus filhos. Eu sempre sonhava, escrevia no meu diário e tudo. O dia que eu me casasse, que eu queria criar meus filhos com quintal, com aquela casinha com cerquinha branca, sabe? Aquela ideal, assim, aquela coisa linda. E eu fui morar num apartamento que tinha só vista só por um campo, assim, sabe? Por um nada. E aquilo me angustiava muito. E nós moramos lá por 10 anos, porque não tínhamos como comprar uma casa, né? E aquilo me deixava muito frustrada. Daí eu não tinha vontade de arrumar, de fazer as coisas, de deixar bonito, né? Porque eu não queria aquilo lá. Eu queria uma casa para os meus filhos brincar, né? E aí, uma vez, um líder, sem saber de nada, né, foi me dar uma bênção, meu presidente Staca, e na bênção ele falou o que o Senhor tinha para mim. Ele disse que o dia que eu soubesse amar o que eu tinha, o Senhor me daria aquilo que eu estava buscando. Então, eu voltei para casa e eu cheguei a dizer assim, não, peraí, o erro está em mim, eu preciso mudar. Então, eu comecei a amar aquele lugar. Eu comecei a ajeitar melhor o meu apartamento. Eu levava as crianças todos os dias para brincar lá embaixo no prédio. Levava eles na pracinha e voltava para casa com alegria, fazia as coisas com alegria e eu mostrei para o Senhor que realmente queria mudar. E durante esses anos todos a gente colocou o apartamento para vender durante muitas vezes e nunca apareceu ninguém. E depois que eu comecei a amar, que já estava feliz lá naquele apartamento, já nem pensava mais em ir para casa, eu já estava feliz ali. Eu mudei a minha atitude, o meu modo de ver as coisas, né? E um dia bateu alguém lá no interfone e eu fui atender e era um corretor. Ah, eu estou procurando aqui quem quer vender apartamento aqui nesse prédio. E a senhora, vocês têm interesse? Eu disse, tem. Aí ele subiu. No outro dia, ele trouxe uma pessoa para ver o apartamento e a pessoa gostou e quis e vendeu. E eu não tinha para onde ir, né? A mulher disse, eu vou comprar agora, eu vou, né? Estou com dinheiro, eu vou pagar. E eu disse, e agora? Aí eu falei com esse mesmo corretor e falei assim, olha, você precisa achar um lugar para a gente morar, porque eu não sei onde que a gente vai morar. Daí ele falou assim, ah, vocês querem casa, né? Daí eu queria, como a Eliane morava lá para o outro lado, a Railene, todas as minhas amigas, a Berenice, eu queria ir para aquele lado, né, de São José, lá. E aí ele falou, não, mas tem uma casa aqui no centro que eu quero mostrar para vocês. E aí quando ele falou, quero mostrar para vocês, o dono da corretora falou assim, não, essa casa já foi vendida. Mas eu tive um sentimento, assim, no espírito,
daí eu falei assim para ele, que pena, já foi vendido. Eu cheguei e disse assim, nos mostra essa casa. Ele, mas para que não perder tempo? Já foi vendido. Eu cheguei e disse, não sei, eu gostaria de ver essa casa. E aí ele veio com o carro e parou aqui na frente de casa, né? E quando ele parou aqui na frente, o Espírito falou assim para mim, essa é a tua casa. E eu disse, como assim? Aí meu coração começou a disparar, né? Eu disse assim, como assim minha casa? Essa casa foi vendida. E aí o Espírito falou mais forte para mim, essa é a tua casa, o Senhor está te dando ela. E aí eu sei que voltamos para casa e o Carlos disse assim, já que a gente tem que procurar, e tem que procurar, eu falei, disse, não, Carlos, nós temos que voltar lá. E ele, mas como sem corretor? E veio, e a gente tinha vindo de carro com o corretor, nós morávamos na Mauro Ramos, e ele entrou por um monte de ruas e tudo. Eu quero dizer para vocês que as ruas abriram na minha mente o caminho e nós viemos. Eu dei banho nas crianças, dei a janta, botei eles para dormir, assim, para ver alguma coisa na TV. E fiquem aí quietinhos que o pai e a mãe já voltam. E eu disse, Carlos, eu sei onde é. E a gente foi entrando nas ruas, as ruas começaram a vir na minha mente, vir na minha mente. E a gente chegou aqui, aí bateu ali na frente e veio o casal atender. Era um casal de idosos. E ele disse, e ela falou, não, mas a gente já vendeu, a mulher vai vir trazer o dinheiro semana que vem, coisa isso, há 27 anos atrás, né? E aí ele pegou e disse, não, mas eu gostei deles, eu quero vender para eles. É para eles que eu vou vender. E ela, mas não, mas não. E tem, a história é longa, gente, eu não vou contar aqui agora, mas eu sei dizer que o Senhor me deu essa casa porque a minha atitude mudou e ele cumpriu a promessa que ele tinha feito para mim através do ungido dele, né? Então, quando nós mudamos a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de agir, e nós mostramos para os nossos filhos controle sobre essas coisas, sobre a nossa vida, né? Sobre as nossas emoções, eles vão viver dessa maneira, porque eles estão vendo o pai e a mãe viver na mesma página da música, né? Como disse. Então, nós precisamos ser o exemplo dos nossos filhos. Então, tudo que eles veem em nós, eles vão querer ser iguais, né? Claro, pois viram adolescentes, algumas coisas mudam, mas com certeza eles vão querer ser como o pai e a mãe. Eu achei muito legal, a tua história, porque eu estava lendo no versículo 8 fala ali sobre má vontade, né? E eu achei interessante, não que tu tivesse má vontade, mas a maneira como você estava tratando a sua casa, o seu apartamento, né, no início, e recebeu aquela chamada de atenção, assim, do espírito, né? Não, eu que tenho que mudar. Porque eu não sei vocês, mas às vezes eu também meio que fico culpando Deus, né? Ah, Deus, por que tu não me deu isso ainda? Ah, Pai Celestial, né? Por que que tá segurando essa bênção, aquela bênção? E parece assim como se eu estivesse culpando o Pai Celestial. E aí eu começo a fazer as coisas de má vontade. Ah, só faço porque eu tenho que fazer, ou não quero isso. E, e a gente percebe que, eu que tenho que mudar a minha atitude. Eu que preciso mudar. Quando eu mudar, eu vou estar preparada para receber aquela dádiva de Deus, né? Mas enquanto eu estava lendo esse versículo também, o versículo diz assim: Pois eis que se um homem sendo mau oferece uma dádiva, ele o faz de má vontade. Foi a parte que me chamou a atenção, né? A má vontade. Portanto, será considerado como se tivesse retido a dádiva. Consequentemente, é considerado mal perante Deus. Ahn, mas essa questão da má vontade, eu lembro minha mãe, quando eu era criança, adolescente, falando isso muitas vezes. Ah, se for pra fazer de má vontade, então nem faz, né? Vai lavar a louça, já faz aquele bico, já fica, né? Enrola o zóio, já, né? Não, se for pra fazer de má vontade, nem quero que faça também. E eu sinto que é mais ou menos isso, assim, que Deus tá falando pra gente. Se tu for fazer de má vontade, é como se tu nem estivesse fazendo, tu tá retendo a tua dádiva pra mim. Tu tá fazendo de má vontade. E eu fiquei refletindo sobre como que eu posso fazer as coisas de boa vontade pra Deus,
mas também ensinar os meus filhos a fazerem as coisas de boa vontade. E é uma pergunta que eu e meu marido a gente tem já há bastante tempo, a gente de vez em quando vai e volta, a gente conversa sobre isso. A gente fica se perguntando, qual é o pior? Forçar os meus filhos a fazer uma coisa certa? Digamos, praticar o piano. Não, tem que fazer e pronto, forçar ele. E aí o teu filho sentir ressentimento de ti depois, porque tu forçou ele a fazer um negócio, porque daí ele foi e fez de má vontade. Ou tu só deixar teus filhos não fazerem, né? Tu não quer tocar piano, então tudo bem. Mas com a possibilidade no futuro eles ressentirem a gente por a gente não ter sido firme o suficiente de disciplinar e de ajudar e de incentivar eles a fazer aquilo, né? No futuro falar, por que que minha mãe não me incentivou mais a tocar o piano? Porque hoje em dia eu poderia tocar. Só um exemplo, né? Essa é uma pergunta que eu já tenho há um bom tempo. Eu e meu marido, a gente conversa. E aí, esse capítulo meio que tá me ajudando a encontrar um pouco mais de uma resposta. Que, na verdade, a minha resposta foi que nenhum dos jeitos é o melhor. Nem forçar, nem simplesmente só deixar acontecer. E nos versículos 12, 13, 16 e 19 fala. Ali do 12 ao 19 fala sobre diferenciar o bem do mal e tudo mais. E ele usou algumas palavras que eu acho que é o que eu aprendi que eu preciso fazer. No 13 diz: Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. No 16 fala de novo: Pois tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Então, essas palavras me chamaram muita atenção. Convida, impele e persuade. E foi meio que a minha resposta, né? Eu não devo forçar meus filhos a fazer as coisas certas, porque no final eles só vai gerar ressentimento, né? Eu fiz porque minha mãe me forçou. Não quero mais fazer também porque eu fiz forçado. Mas eu também não quero simplesmente só deixar as coisas acontecerem e deixar eles escolherem praticamente tudo. O meu dever é de convidar, de impelir e de persuadir eles com amor, né? Com alto amor, alta expectativa de ser uma mãe, né? Passar autoridade, para que daí no final eles acabem. A esperança é que por meio dessa persuasão eles façam a coisa certa e se sintam felizes que eles fizeram a coisa certa, ao invés de sentir ressentimento porque foram forçados. Não sei se eu tô fazendo sentido. Isso aí que você falou, eu acho que realmente tem muito a ver, e eu tenho muitas experiências, né? Porque agora eu já sou avó, né? Mas uma experiência, quando tu estava falando, me veio à mente, né? Que cada filho, ele tem um jeito de ser, né? Pode ser criado tudo da mesma maneira, tudo, mas cada um tem a sua maneira de ser. E eu lembro que o Guilherme, quando ele era pequeno, ele era muito levado a metas. Tudo que fosse desafiado a ele, ele gostava, ele cumpria muito, né? Então, ele gostava de desafios. E eu lembro que a gente deu um desafio para ele queria muito um celular, né? Que logo quando surgiu aqueles celulares, né? Ai, todo mundo começou a dar celular para os filhos, aquela coisa toda, já eram adolescentezinhos, né? E a gente não tinha dinheiro para celular. E aí tinha surgido aquele celular que ele fechava e abria assim como que, né, parecia não sei, um envelopezinho, né? Que ele fechava assim, e ele queria muito aquele celular. E na época, nossa, custava R$ 400. E era um celular muito caro. Então eu disse assim para ele: Olha, filho, no início do ano eu falei assim para ele: Olha, filho, se até o Natal você tocar 60 hinos do Inário Verde, nós vamos te dar esse celular. E eu não bastou para ele, não falei mais nada. E ele treinava todo dia, todo dia, todo dia.
O ano passou, gente, né? Tivemos muitas outras coisas, resolveu tudo. Quando chegou no Natal, no dia do Natal, a gente fazia a nossa reunião familiar, né? Aquela coisa do Natal. E aí ele falou assim: pai, mãe, agora sentem aí que eu vou cumprir a minha meta. E eu, que meta, Guilherme? A de tocar 60 hinos. Eu disse: gente, nós vamos estar aqui ouvindo 60 hinos. Aí eu olhei, as meninas: não, por favor, né? Não, vamos, essa é a meta dele. A gente deu esse desafio. E eu sei dizer que a gente ficou ali por um tempão ouvindo ele tocar 60 hinos do Inário Verde. Não era mais aquele do Inário simplificado. Ele tocou já como se toca mesmo, com mais perfeição, né? E no outro dia, né, logo que passou o Natal, assim, né, eu fui com ele no shopping e eu comprei. Lembro que eu fiz aquele celular em 10 vezes, mas eu comprei o celular para ele. Então, os nossos filhos, eles sempre vão ver em nós aquela verdade. E realmente nós precisamos mostrar. Eu estava ouvindo uma psicóloga falar que às vezes a gente não tem que falar assim para nossos filhos: ó, vai te vestir, vai tomar banho, vai não sei o quê. A gente tem que dizer para eles: assim que você tomar o seu banho, você pode ver o desenho tal. Assim que você comer toda a sua comida, você pode ganhar um doce. Assim que você, entendeu? E ela diz que isso transforma esse negócio de mãe e pai ficar mandando o filho fazer as coisas, e às vezes eles têm birra e não querem, não fazem, né? Então, eu achei muito interessante. E eu agia dessa maneira com os meus filhos, sem nem saber que uma psicóloga hoje em dia ia ajudar as mães, né, hoje a falar dessa maneira. Eu dava metas para os meus filhos, né? Eu dizia: olha, filho, você quer isso? Você tem que fazer tal coisa. E aí você vai receber. Então, é por aí. Eu penso que as boas dádivas, né, que os pais dão para os filhos é realmente ser um bom exemplo, né? E não só mandar, mas sim mostrar para eles que você faz aquelas coisas, né? Hum. Eu Eu, achei muito legal o exemplo, porque foi como você persuadiu, você descobriu, né, o que que vai motivar o meu filho a fazer uma coisa boa, né? Aprender a tocar os 60 hinos ali é uma coisa excelente. Mas o que que ele precisa de motivação para conseguir alcançar essa meta, né? Em vez de forçar ele, né? Ah, não, agora você tem que praticar todos os dias 1 hora de piano. Não. Ele, por motivação, tu encontrou uma maneira de persuadir ele, pela motivação própria dele. Ele daí quis ser consistente todos os dias estudar. Hoje, falando nisso, hoje meu filho, geralmente na hora de dormir, na hora de trocar de roupa, ele tem 4 anos. É aquela lenga-lenga, né? Devagar e tal. E aí, porque uma lenga-lenga eu só vou e eu mesma troco a roupa dele. Troco a roupa, tá, pronto, acabou. E aí, eu já pensei, pô, ele já tem 4 anos, ele já sabe trocar a roupa dele sozinho, né? Por que que eu tenho que ficar trocando a roupa dele? Aí eu fiz basicamente isso que tu disse. Falei, ó, se você trocar sua roupa sozinho hoje, você pode ouvir 2 histórias na hora de dormir. Oh, mas daí os olhinhos dele brilharam. 2 histórias? E aí ele foi lá e trocou, né? Sim. Claro que eu não acho que a gente tem que fazer tudo assim, o tempo inteiro dando recompensa, né, pra tudo, mas encontrar o que que motiva eles e tentar ajudar a, a encontrar essa motivação, eventualmente, inerente que eles já têm, né, de fazer as coisas boas, de fazer a coisa certa, por ser o certo, mas que a gente pode muito, eu gostei muito desses três verbos, convidar, impelir e persuadir. eu adorei isso, eu não tinha percebido, Elisa. Eu gosto muito da palavra intencionalidade, e eu sinto que para conseguir fazer isso, é necessário muita intencionalidade por parte dos pais, o que faz o processo de parentalidade muito mais difícil, mais cansativo, porque requer mais pensamento. Mas a partir do momento que você começa a pensar sobre isso, vai se tornando mais automático, vai ficando mais fácil.
né? E eu gostei também, Elisa, o que tu mencionou sobre as recompensas, porque é muito difícil você conseguir manter recompensas que são interessantes o suficientes pro resto da vida, enquanto eles estão na tua casa, né? Então, enquanto eles estão crescendo. Tem um momento que a recompensa já não é mais interessante, que a criança simplesmente não quer e tipo, não interessa o que que eu vou ganhar, né? E eu acho que esse senso de dever, de fazer o que é certo pelo que é certo, é muito importante de ser instigado, porém, muito difícil, né? Aqui em casa, a gente tá nessa fase da pré-adolescência e tem muito disso, assim, muito de, mas eu não quero fazer, mas eu não gosto de fazer. E a gente tem, claro que, né, nessa idade já é muito mais fácil de você ter uma conversa racional, né, com seu filho e explicar as coisas de forma mais racional. Mas uma coisa que funciona pra mim é eu falar pra Mayara, olha, Mayara, nossa família, a gente é como se fosse um time. Cada pessoa tem a sua função. E se uma pessoa não fazer o que ela precisa fazer, às vezes todas as outras sofrem por causa disso. Assim como cada jogador lá no campo de futebol, no time de vôlei é importante, cada membro da família tem essa função que é muito importante. Por exemplo, se eu decidisse que eu não quero mais fazer janta para vocês, porque não tô afim, não gosto, tô cansada, não gosto nem de eu, para mim assim, quando me perguntam o que que vai ter para comer, sério, eu acho que eu não sei por quê, mas me dá um arrepio na espinha, assim, eu tenho vontade de sair correndo, me esconder embaixo de uma pedra e nunca mais sair. Eu não sei por quê. Eu amo cozinhar, amo fazer comida para minha família, amo planejar os alimentos saudáveis e tal, mas quando eu tô cansada, no meio do dia, alguém chega, o que que vai ter para comer? Eu penso, por mais que eu saiba, não quero pensar nisso nesse momento. Enfim, e eu falei pra ela, já pensou, filha, se eu de repente decidisse, não quero mais fazer a minha parte. Alguém teria que fazer por mim, alguém vai se sentir sobrecarregado. E é assim que funciona, cada pessoa tem o seu dever. E daí a gente tem que fazer, porque senão alguém vai se sobrecarregar. E quando alguém se sobrecarrega, aquela pessoa sofre. E a gente ama as pessoas da nossa família. A gente não quer que ninguém sofra ou se sinta sobrecarregado, porque a gente foi o elo fraco. Eu gosto muito do último discurso. Ou não, duas conferências atrás, né? Acho que alguém falou sobre ser o elo forte no Evangelho. Eu tenho usado isso dentro do nosso lar. Tipo, não vamos ser o elo fraco, vamos ser o elo forte. Vamos. E claro, que diferente do que o mundo ensina, né? Cada um tem a sua parte ali, o marido e a mulher, cada um faz 50% exatamente. Aqui dentro de casa, todo mundo faz 100%. Eu faço o meu melhor para ter extra. Para caso você não esteja bem e só possa contribuir 80% hoje, o meu extra vai compensar por isso e tá tudo bem. Mas se eu tiver que fazer extra todos os dias para todo mundo, tem uma hora que a mãe não aguenta, ela cansa, né? Ou o pai, ou seja lá quem for na família que tá tendo que fazer pelos outros o tempo inteiro. Claro que família requer consagração e tudo mais, mas, né, acho que essa visão é muito importante. É difícil instigar isso na mente de uma criança pequenininha, mas esse senso de dever eu acho que tem se perdido, sabe? E que é muito importante a gente trazer ele de volta para dentro do nosso lar. E eu acho que é por repetição, né? Tá falando da palavra persuadir, impelir, convidar. E a gente já falou sobre isso em outros episódios, que é uma questão de. Não é porque a gente convidou ou ensinou para a criança uma vez que agora a mente dela mudou e é tudo claro, ela sempre vai ajudar. Porque não é assim com a gente também, né? É cansativo, é chato, é difícil, mas é ficar ensinando vez e vez e vez e repete, repete, repete a, o mesmo ensinamento. Até que eventualmente a ficha vai cair para um aspecto das coisas, daí talvez no outro vai ser mais difícil. Mas eu É, acho que desde pequenininho já dá de ensinar, né? eu pensando sobre isso também, existem fases, né? É claro que a gente, como a Bianca falou, né, a gente não vai a vida toda oferecer recompensa para os nossos filhos. Tem as fases.
né? Geralmente, quando eles são muito pequenininhos, tipo 2, 3 anos, 4, né? Eles são movidos a recompensas, né? Agora, depois, quando são maiores, muda, isso muda, tudo muda, né? Eles vão crescendo, tudo vai mudando, né? Mas eu estava pensando também, a Bianca falou sobre o que o mundo ensina, né? O mundo nos ensina que a gente cria os filhos para o mundo, né? Não sei se você, na geração de vocês, vocês já ouviram falar sobre isso, mas na minha geração, quando eu era mãe de crianças ainda, a gente ouvia isso, as pessoas falavam, você cria filho para o mundo, né? Mas eu sempre dizia para os meus filhos, eu crio vocês pro Senhor. Então, vocês precisam ser diferentes, vocês não podem ser igual aos filhos das pessoas que não têm o evangelho, né? Vocês precisam ser diferentes. E eu gostei demais daquele versículo também ali no 15 que fala assim, ó: Pois eis que, meus irmãos, dado-vos é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal, e a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito. É tão claro como a luz do dia, comparado com as trevas da noite. Então, eu fiquei pensando assim que o Senhor nos deu esse poder, né, de julgar, mas não de julgar pessoas, e sim julgar atitudes, né, nossas atitudes, o que nós estamos fazendo para que os nossos filhos sejam melhores cidadãos, melhores filhos, para um dia se tornarem também pais, né? Então, o Senhor nos deu isso. E lá no versículo 18, ele diz assim: ó, agora, meus irmãos, vendo que conheceis a luz pela qual podeis julgar, luz essa, que é a luz de Cristo, tende cuidado para não julgares erradamente, porque com o mesmo juízo com que julgares, sereis também julgados. Então, na realidade, o Senhor nos dá esse poder de julgamento, não para a gente chegar na capela e dizer assim, nossa, olha o filho da Elisa, olha ele não para no banco, né? Minha nossa, aí se fosse meu filho, né? Então a gente não é esse o poder que o Senhor nos deu. Ele diz que nós temos que julgar pela luz de Cristo, ou seja, eu lembro que a Camila, ela falou que ela começou com uma prática, né? Desde que ela estava na missão, ela começou com uma prática que ela dizia toda vez que quando ela estava partilhando do sacramento, ela perguntava para o Senhor, Senhor, o que me falta ainda? E ela diz que sempre o Senhor fala alguma coisa para ela mudar naquela semana, né? Que ela colocou aquilo como prática realmente na vida dela. E quando ela está lá na hora do sacramento, partilhando, né, dessa luz que é tomar o pão e a água, né, que representa o corpo, o sangue de Cristo, o sacrifício que ele fez por cada um de nós, né? A gente se perguntar, o que que me falta, né? O que que me falta nessa semana para eu ser melhor? Então, esse dado a julgar tem que ser com a luz de Cristo, né? Tem que ser com conhecimento de não querer julgar as pessoas. Se não sabe o que que aquela pessoa está passando, por que que ela ralhou com o filho, por que que ela agiu daquela forma, né? Ninguém sabe. A gente que vive nas nossas quatro paredes, a gente sabe como que conduzir os nossos filhos e de que maneira. Então, se a gente não está pronto a ajudar, a gente não tem que falar da opinião, né? Daí ele fala assim no 19, portanto, vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente na luz de Cristo, diferenciar o bem do mal. Então, isso é espetacular, né? Se nós buscarmos saber do Senhor, né? Como criar os nossos filhos para Ele, essa luz virá a nós e nós não vamos errar, né? Claro, errar, todo mundo erra, né? Mas a gente vai conseguir realmente definir as nossas ações para os nossos filhos da melhor maneira possível com a luz de Cristo. Esse é o meu pensamento Eu sobre gos- esse versículo. eu gostei muito dessa distinção de não julgar pessoas, mas julgar situações, né?
Talvez se a gente vê uma pessoa, em vez de ficar julgando, ah, olha ali a filha da fulana que faz bagunça, né? Vou julgar a minha situação. Ah, eu tô aqui em tal lugar e eu quero que meu filho se comporte dessa maneira, né? Julgar nós mesmos e a nossa situação, como nós queremos lidar com certa situação. E, é claro, às vezes ver exemplos, né? Ah, a fulana de tal faz assim, eu gosto muito, admiro o jeito que ela faz, quero também fazer isso na minha casa e tal. E para tentar julgar entre o bem e o mal para si, né? Gostei muito dessa distinção. Depois ele começa a falar ali sobre a fé, né? E esses capítulos, esses versículos aqui do capítulo 7 que, nossa, eu acho que já daria um podcast inteiro, só o capítulo 7, né? Porque ele são meios que ele fala ali, chaves, né? Receita para exaltação, que a gente já sabe que a exaltação ela é um assunto de família. A gente precisa se unir, nossa família, para que realmente cada um possa colocar o tijolinho correto, certo, para a exaltação, para que a gente possa viver junto eternamente. E, e ele começa falando sobre a fé, esperança e caridade, né? Mas uma coisa que eu achei bem importante ali, que ele começa falando sobre a fé, e essa semana eu estava vendo o Elder Bedner, ele fez um serão na BYU de Idaho sobre a inteligência artificial, né? E como os jovens deveriam se portar com todos esses acontecimentos que estão hoje em dia, essa coisa de tecnologia que não para, né? E, e a gente sabe, né, que essa inteligência artificial, ela pode até clonar a nossa própria voz, né? E aí ele começa a falar sobre como que nós devemos saber como agir com essas coisas, né? Não dar devida importância só para a tecnologia. E aí ele fala depois, lá um pouquinho mais adiante no discurso dele, ele fala sobre a fé, né? E eu achei muito interessante o que ele disse assim, ó, que a fé em Cristo é o princípio do evangelho e é o princípio da religião revelada. Então, nós já tivemos essa revelação de que a fé é o princípio da nossa religião, né? E ela discerne de toda a retidão. E é um princípio de ação. E foi por isso que o irmão de Jarete conseguiu ver o Senhor. Viu o dedo do Senhor e depois viu o Senhor por inteiro, né? Porque ele tinha tanta fé no Salvador Jesus Cristo, ele confiava tanto na palavra do Senhor, que ele não pôde mais ser retido de poder ver o Senhor. E aí ele diz que esse princípio de ação é existente em todos os seres inteligentes e que é um dom espiritual, mas como todos os dons, eles requerem diligência. E aí eu estudando mais ainda sobre a fé, eu vi que requer a fé, ela também ela requer um coração humilde, né? Para que a gente possa saber no que a gente precisa melhorar e mudar. E para sermos mães e ensinar os princípios de Jesus Cristo, nós precisamos dessa humildade. E muitas vezes o que nos salva é dobrar os nossos joelhos, né, e dizer: Olha, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu não sei ser constante, ou eu não consigo fazer tal coisa com meus filhos. Eu preciso da tua ajuda, né? E aí a nossa fé se torna fortalecida, e então, aí depois disso, ela produz então os milagres, e ela envolve também a perseverança, a paciência, e a nossa alma fica então faminta de buscar o auxílio do nosso Senhor para cuidar da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos e levar a exaltação. Eu achei muito legal porque realmente tu falou, né, de ajoelhar, é o que nos salva, é ajoelhar e perguntar para Deus. Eu tenho tido muitas experiências nesses últimos dias. Nessa última semana em especial, meus filhos ficaram todos doentes, pegaram uma virose, estava todo mundo vomitando aqui em casa. E me peguei em muitas situações que eu realmente não sabia o que fazer. E eu não necessariamente me ajoelhei nesses momentos, mas eu tive que finalmente ser humilde,
Porque às vezes eu sou muito orgulhosa de querer, tipo, eu sei o que eu tenho que fazer. Não gosto de pedir opinião de ninguém, eu não gosto que ninguém fique dando opinião na minha vida. E eu moro com minha sogra agora no momento, então, às vezes eu fico até assim, não quero compartilhar nada com ela porque eu não quero que ela me dê a opinião dela. Entendeu? Mas eu tive que ser humilde porque eu precisava da ajuda dela, cuidando das crianças e limpando um monte de vômito. E eu precisei dessa humildade de saber pedir tanto a ajuda do Senhor, para saber como lidar com algumas situações, quanto de pedir a ajuda dela. E foi muito interessante. Eu tive algumas situações em que eu só orei assim, tá, Senhor, o que eu faço agora? E vinha a resposta, faz isso. E eu ia fazer. Eu nunca tinha tido experiências, acho, tão claras assim e tão imediatas, né? Mas foi porque eu fui humilde. E é interessante que ali no 44, quando ele começa a falar, né? Ele fala da fé. Antes do 44, ainda ele, no 43, quando ele introduz a caridade, diz assim: novamente isso que vos digo, que ele não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração, né? Como tu falou, tia Jaque. E aí falou: sem isso, sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Ele fala: ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa questão da caridade, porque a gente fala muito sobre amor, né? Amor de mãe, amor de mãe, amor de mãe, e nada mais é do que a caridade. Só que acho que amor de mãe ainda não é caridade, necessariamente. Amor de mãe eu acho que é um passo mais próximo da caridade. Porque mesmo eu sendo mãe e amando os meus filhos, eu ainda assim tenho coisas que não se encaixam com a descrição de caridade aqui. Eu ainda assim tenho que trabalhar para aumentar esse amor, para transformar esse amor de mãe em uma caridade verdadeira, em um puro amor de Cristo, né? E aí eu quero ler a lista no 47, no 45 que fala o que é a caridade. E eu penso assim, é realmente é a descrição. Eu sinto que a maternidade é uma das maiores oportunidades para nós desenvolvermos a caridade, desenvolvermos essa lista. Fala, primeira coisa, é sofredora. E pode crer que na maternidade existe muito sofrimento. A começar já pela gravidez, né? Que é difícil. Aí vem o parto, aí vem o pós-parto, aí vem mais anos e anos, né? De, claro, muitas bênçãos, mas vem sofrimento. Ela falou, é benigna, não é invejosa, não se ensoberbece, não busca seus interesses, né? Falando em ser mãe, sempre buscando o interesse do nosso filho, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não se regozija com a iniquidade, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele fala, né, aquela frase clássica da Sociedade de Socorro à Caridade nunca falha. Tem várias coisas que a gente podia discutir nessa sessão, mas uma que me chamou muita atenção foi a parte de não se irrita facilmente. Porque tem um discurso do presidente Hinckley, que eu amei, de outubro de 2007. E o título é Tardio em Irar-se. E ele compara, né, fala sobre como que a gente pode controlar um pouco mais essa ira. E eu acho que se aplica tanto na maternidade quanto ao casamento. E ele fala aqui um pouco sobre o casamento. Ele diz: o divórcio é, com muita frequência, o fruto amargo da ira. Um homem e uma mulher se apaixonam. Um acha o outro maravilhoso. Não se sentem atraídos por mais ninguém. Economizam ao máximo para comprar o anel de noivado e casam-se. Tudo é um paraíso. Quero dizer, por algum tempo. Então, coisas sem importância levam à crítica. Pequenas imperfeições são ampliadas e se tornam uma torrente de defeitos. Um se afasta do outro, separam-se e, depois, com rancor e amargura, divorciam-se. Claro que isso não é aplicável necessariamente para todos os divórcios, mas eu achei muito interessante como ele falou que, com frequência, é um fruto da ira. Ele fala também mais cedo, ele fala que ele acredita que a maioria das pessoas que estão encarceradas provavelmente acabaram
na prisão porque elas agiram por um impulso de ira, de estarem bravos. E eu sou terapeuta de casais, e eu acho muito interessante que ele estava falando sobre a ira, porque a primeira coisa, meu protocolo, como eu ajo, quando eu trato casais, né? Claro, eu conheço eles, pergunto qual que é o problema, o que que tá levando eles a estar lá buscando terapia. A primeira coisa que eu faço com os casais é criar um protocolo de uma pausa negociada, que basicamente é os dois do casal conseguirem perceber quando eles estão começando a ficar chateados, irritados, bravos um com o outro. Sabe quando você tá percebendo, você, tipo, tá aquela vontade de dar uma resposta atravessada? Ou às vezes de criticar o seu esposo, ou às Soltar os vezes cachorros. Soltar soltar o os... cachorro. Não, você tá bravo. Você começa a querer falar umas coisas que tu sabe que vai machucar outra pessoa, às vezes, entendeu? Elisa, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz assim, ó, ninguém pode educar-me se eu não permitir. Então, isso que você está falando é bem isso mesmo. Se eu não permitir, não for humilde a mudar o meu jeito de ser, querer que tudo seja feito do meu jeito, da minha vontade, dá esses problemas de casais, né? Uhum, Se eu, por exemplo, achar que só eu, como mãe, tenho o direito de chamar a atenção dos meus filhos, eu tenho o direito de educá-los, eu tenho o direito de dizer como que tem que ser, não. E aí fica aquele negócio, eu vou pedir para minha mãe para fazer tal coisa. Não, não vou pedir para a mãe, vou pedir para o pai porque a mãe diz não, o pai diz sim, ou vice-versa, né? Então, realmente, se eu não permitir que alguém me eduque, eu não vou nunca ser educado na situação que acaba trazendo problema para o casal, né? De um não querer ouvir o outro. é, ser humilde para receber correção, né? Então, a primeira coisa que eu faço é estabelecer essa pausa negociada, que basicamente é, ok, quando eu percebo que eu estou ficando irritada, que é o se irrita facilmente, né? Com o meu marido, ou o marido com a esposa, a gente vai pedir uma pausa. Dizer, ó, eu preciso de uma pausa. Eu tô ficando irritado. Eu tô ficando. Eu, eu vou falar coisas que eu não quero. Eu preciso de uma pausa. E aí os dois separam, né, naquele momento. Cada um vai pro seu canto, até conseguir se acalmar, para poder depois voltar de maneira calma a discutir o assunto. E eu achei muito interessante porque nesse discurso ele menciona um exemplo de um cara. Ele fala assim, ó, conta-se a história de que repórteres entrevistaram um homem em seu aniversário. Eles chegaram a uma idade avançada. Perguntaram-lhe como conseguira chegar lá. Ele disse: quando minha esposa e eu nos casamos, decidimos que, se tivéssemos alguma discussão, um de nós sairia de casa e daria uma volta. Atribuo minha longevidade ao fato de ter respirado muito ar fresco durante a vida de casado. Eles estavam fazendo essa pausa negociada, gente, Eu pensei sem que ter contato de um terapeuta. eu pensei que ele ia ter se tornado um maratonista, assim, uma pessoa com várias medalhas. Desculpa ter te interrompido, pode voltar. Não, não, é. Mas basicamente, eu sinto que esse é um conceito muito, às vezes, simples, muito prático e que é batata, funciona. E eu acho que isso se aplica tanto no casamento quanto com os filhos, né? Quantas vezes, quanta coisa acontece que irrita a gente facilmente. E às vezes parece que as pessoas estão apertando aquele botão, o botão irritar, né? Quer ver quando a gente tá na TPM? Qualquer coisa irrita a gente, qualquer coisa deixa a gente chateada, brava. E eu sinto que essa é uma maneira muito prática, é de tirar uma pausa, né? Entre a ação e a reação, tira uma pausa ali, para por um momento. Se for preciso, sai da situação. Se for preciso, para tudo, entendeu? Vai lá, respira fundo, faz uma caminhada rápida, ou só às vezes não reage, não se deixa levar pela reação de ira, para dar tempo para tanto você quanto a outra pessoa no relacionamento, seja o cônjuge ou o filho, para a gente não acabar fazendo coisas que a gente vai se arrependendo depois. E eu achei interessante isso, que é uma das descrições da caridade. É ter essa capacidade de não se irritar facilmente, não agir com ira
para com as outras pessoas. Porque eu acho que todo mundo se irrita. Ele não fala que não se irrita. Não, não se irrita facilmente. Nós vamos nos irritar, nós vamos ficar chateados, nós vamos ficar bravos. Isso é normal, é natural, é humano. Todos nós vamos ficar. A gente precisa desenvolver essa habilidade de saber se acalmar, de não se deixar facilmente irritar e poder voltar para um estado de mente e de coração que a gente possa tratar aí as pessoas com amor, com carinho, e especialmente os nossos filhos e maridos. Eu escrevi aqui, Elisa, que assim, ó, só o puro amor consegue viver esses atributos. E realmente é Cristo, né? Ele mostrou o caminho das pedras, que me diz o outro, né? Ele sabe como a gente vai se irritar, a gente não, ou a gente vai fazer coisas que não são muito agradáveis, mas ele diz que se nós tivermos esse amor, essa caridade, esse puro amor, a gente vai conseguir viver esses princípios, né? Eu estava lembrando também do discurso do presidente Nelson, em 2019, ele falou, ele fez esse discurso na sessão do sacerdócio, e o nome do discurso é Podemos agir melhor e ser melhor, né? E um pedacinho lá ele falou assim, ó, irmãos, o seu dever primordial como portador do sacerdócio é amar e cuidar de sua esposa. Torne-se um com ela, sejam companheiros dela, ajudem-na a querer ser a sua esposa. Nenhuma outra atividade na vida deve ter prioridade sobre a edificação de um relacionamento eterno com ela. Nada na televisão, nada no celular ou nada no computador é mais importante do que o bem-estar dela. Façam uma análise de como vocês têm dispensado o seu tempo e onde estão gastando suas energias. Isso mostrará onde está o seu coração. Orem para que o seu coração esteja em sintonia com o coração da sua esposa. Eu gostei muito do finalzinho dessa citação, quando fala orem para chegar lá, né? Assim como a gente precisa orar para ter essa união com o nosso cônjuge e para ter a caridade que é requerida para conseguir não fazer de conta que a pessoa não tem as falhas dela, mas conseguir conviver e amar a pessoa mesmo com as dificuldades que ela tem, mesmo com os desafios que ela está enfrentando, né? Mas a caridade, ela não é nossa. A caridade é o amor de Cristo. Ela não é nossa e a gente só consegue ter acesso a ela através da oração. Ali no versículo 48, Mormon é bem específico, né? Ele diz: Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando ele aparecer sejamos como ele. Cara, a caridade vai nos ajudar a ser como Deus é. É tão importante, é tão necessária. Tinha que ser assim, ó, tá, sabe, na lista das nossas orações, assim, quando a gente tem aquela listinha automática, assim, das coisas que a gente pensa em conversar com Deus, ela deveria estar no topo dessa lista. Eu deveria colocar a caridade ali, ó. Vou pedir para Deus, por favor, me conceder a caridade, me conceder uma parte do amor que Ele tem, me permite sentir isso, me permite conseguir externar a caridade nos meus relacionamentos. Hoje, quando eu acordar, como essa semana eu tava na TPM, eu tava insuportável. Eu mesma não tava me aguentando. E uma das coisas que eu orei numa dessas manhãs foi: Pai Celestial, me ajuda a conseguir sobrepujar essa minha tendência natural, conseguir sobrepujar o que eu tô sentindo hoje e tratar a minha família da forma como eles merecem.
Mas eu deveria estar incluindo lá, me ajuda a ter o teu amor, me ajuda a pesar das minhas circunstâncias, sabe? Rogar com toda a energia do meu coração para eu ter isso. Eu acho que a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, seria tão melhor se eu conseguisse expressar e externar a caridade com mais frequência. Eu sei que a gente está chegando no finalzinho agora do nosso episódio, né? A gente tem só mais alguns minutinhos. Algumas de vocês têm algum outro pensamento final sobre esse tópico que vocês gostariam de compartilhar antes de a gente encerrar? O Bianca, fazendo um link desse versículo 48, que é espetacular, ali tem todos os passos para a exaltação, né? No versículo 26, no capítulo 8, ele diz assim, ó, e a remissão dos pecados traz a mansidão e humildade. E a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor. Amor que se conserva pela diligência na oração até que venha o fim, quando todos os santos habitarem com Deus. E o fim a gente sabe que é Cristo, né? É o nosso foco. É onde a gente tem que chegar, é onde a gente tem que levar a nossa família, levar a nossa família inteira a Cristo. Então, além da oração, como você falou, essa é a receita, né, para que a gente possa ser perfeito, ter o perfeito amor de Cristo e levar a nossa família para exaltação, levar ela a Cristo. Muito Essa- obrigada. Eu gosto muito dessa receita, né? Que não tem erro, tá ali. Muito bem, então. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram hoje. Esse foi o nosso estudo dos capítulos de Moroni 7 a 9. Só deu para fazer o 7 e o 8, na verdade, né? Um pedacinho do 8. Então a gente encoraja vocês a estudarem aí, compartilhar com a gente o que vocês estão aprendendo. E entra lá no Instagram, vê os posts que a gente está fazendo esse mês agora, de dezembro. A gente tem feito algo muito especial para vocês. Espero que vocês gostem. Nos contem se vocês estão gostando do episódio e nos vemos na próxima vez.